O milionário abre a porta e sente o coração parar de medo. Diante dele, um homem idêntico, segurando uma criança. O passado que ele enterrou volta como um golpe silencioso. E a verdade que chega à porta pode destruir tudo. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. A mansão de Eduardo Tavares era o tipo de lugar onde o silêncio tinha peso. Não era apenas a ausência de barulho, mas uma presença quase palpável, como se o próprio ar tivesse aprendido a não fazer ruído. Localizada em um dos bairros mais nobres de São Paulo, no alto de uma colina arborizada que ficava a poucos minutos da agitação da Avenida Paulista, a propriedade era cercada por muros altos, câmeras de segurança e uma grade de ferro que mantinha o mundo lá fora, onde ele deveria estar. A casa tinha sido construída nos anos 80 por um arquiteto italiano, com linhas modernistas que pareciam desafiar o tempo. Os jardins ao redor eram impecáveis, mantidos por uma equipe que vinha 2 vezes por semana e que Eduardo raramente via. Tudo era organizado de forma a não perturbar sua rotina, sua paz, ou seria sua prisão. Eduardo gostava assim, ou pelo menos era o que ele repetia, para si mesmo. Gostava da ordem, da previsibilidade, do controle absoluto sobre cada aspecto de sua vida. Aos 45 anos, ele havia construído um império no setor imobiliário, comprando terrenos esquecidos e transformando-os em empreendimentos de luxo que mudavam a cara de bairros inteiros. Começara do zero, filho de um bancário e de uma professora de escola pública, crescera em um apartamento apertado na zona leste da cidade. Sua infância tinha sido marcada pela determinação de ser diferente, de subir, de conquistar. E ele tinha conseguido. Sua assinatura estava espalhada por toda a cidade, em prédios espelhados que refletiam o céu cinza de São Paulo como promessas de um futuro reluzente. Seu nome era respeitado, temido até, nos círculos empresariais. Mas dentro daquela mansão enorme, cercada por todos os símbolos de seu sucesso, Eduardo vivia sozinho. Completamente sozinho. Não era solidão acidental, era uma escolha. Ou pelo menos era o que ele dizia a si mesmo todas as manhãs, enquanto tomava seu café sem açúcar e lia os jornais financeiros em sua sala de jantar vazia, sentado em uma mesa que tinha capacidade para 12 pessoas, mas que nunca tinha visto mais do que ele. Havia algo de perturbador naquele ritual solitário. A xícara de porcelana fina tocando o pires com um som delicado que ecoava pelo cômodo. O cheiro do café recém-passado, misturado ao aroma de madeira encerada. A luz da manhã filtrando pelas cortinas de linho branco e criando padrões geométricos no chão de mármore. Tudo perfeito, tudo vazio. Ele tinha secretárias eficientes que organizavam sua agenda com precisão militar. Tinha motoristas que conheciam cada atalho da cidade e o levavam aos compromissos sempre 10 minutos adiantado. Tinha seguranças discretos que checavam cada visitante, cada entrega, cada movimento suspeito. Tinha um chefe particular, o Renato, um homem de 50 e poucos anos que vinha 3 vezes por semana preparar refeições sofisticadas que Eduardo comia sozinho, sem realmente saborear. Mas nenhum deles ficava mais tempo do que o necessário. Nenhum deles conversava além do estritamente profissional. Eduardo apreciava a eficiência, não a companhia. Pelo menos era isso que ele se convencia. A verdade, aquela verdade que ele empurrava para o canto mais escuro de sua consciência, era que relacionamentos o assustavam. Eram complicados, imprevisíveis, cheios de expectativas que ele não sabia como atender. Exigiam uma vulnerabilidade que ele tinha aprendido a trancar há muito tempo. E depois, daquele episódio, anos atrás, aquele episódio que ainda o acordava no meio da noite com o coração disparado, ele tinha decidido que era melhor assim. Melhor sozinho, no controle, intocável, do que arriscando novamente aquele tipo de dor. A dor de perder alguém. A dor de ser deixado para trás. A dor de não ser suficiente. Naquela manhã de domingo, o céu de São Paulo estava carregado de nuvens baixas e densas, prometendo uma chuva que ainda não havia chegado,
mas que deixava o ar pesado e úmido. Eduardo acordou mais cedo do que o habitual, perturbado por um sonho, que não conseguia lembrar direito, mas que deixara nele uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a mudar. Fragmentos do sonho flutuavam em sua mente como folhas ao vento. Uma porta se abrindo, um rosto que ele reconhecia, mas não identificava, uma voz chamando seu nome. Ou seria outro nome? Ele balançou a cabeça, irritado consigo mesmo por dar atenção a essas bobagens. Afastou o pensamento com determinação. Não acreditava em presságios, em sinais, em intuições. Acreditava em dados, em fatos, em realidade tangível. Tomou um banho longo e quente, deixando a água quase escaldante lavar qualquer resquício daquele desconforto matinal. Fez a barba com cuidado, observando seu próprio reflexo no espelho embaçado. 45 anos. Algumas linhas ao redor dos olhos, alguns fios grisalhos nas têmporas que ele tinha começado a tingir discretamente. Ainda era um homem bonito, sabia disso. Alto, ombros largos, postura ereta, os olhos escuros que herdara da mãe, a mandíbula forte que vinha do pai. Mas havia algo em seu olhar, uma frieza que ele não sabia de onde tinha vindo, ou talvez soubesse, mas preferisse não admitir. Vestiu uma camisa polo azul marinho e calças de linho bege, roupas casuais, mas caras, do tipo que gritava dinheiro sussurrando. Desceu para a cozinha, seus passos ecoando pelos degraus de mármore da escadaria. Era domingo, e aos domingos ele dispensava todos os funcionários. Era seu momento, seu espaço. Gostava de ter a casa só para si, de caminhar pelos corredores vazios e sentir que tudo aquilo lhe pertencia de forma absoluta. Cada quadro nas paredes, escolhido pessoalmente em galerias de arte. Cada móvel, desenhado sob medida. Cada detalhe, um reflexo de seu gosto, de seu controle. Não havia ninguém para julgá-lo, questioná-lo, incomodá-lo. Era perfeito. Era solitário. Mas ele tinha feito as pazes com isso. Ou pelo menos fingia muito bem que tinha. Estava preparando seu expresso na máquina italiana importada, aquela que custara uma pequena fortuna e que ele usava com prazer ritualístico todas as manhãs, quando ouviu a campainha. O som ecoou pela casa com uma insistência que parecia deslocada naquela manhã silenciosa. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, como se quem estivesse do outro lado soubesse que Eduardo estava lá e não aceitasse ser ignorado. Eduardo franziu a testa, sentindo uma irritação subir pela espinha. Quem tinha a audácia de aparecer sem avisar, sem ser anunciado pela portaria? Ninguém passava pela entrada principal sem autorização. O condomínio tinha segurança 24 horas. Havia protocolos, havia regras, e ele pagava muito bem para que essas regras fossem seguidas. Deixou o café pela metade e caminhou até o hall de entrada, seus passos ecoando no piso de mármore frio. O hall era impressionante, com um pé direito duplo, um lustre de cristal que pendia do teto como uma cascata congelada de luz, e paredes revestidas com papel de parede texturizado em tons de cinza. No canto, próximo à porta maciça de madeira escura, havia um monitor de alta definição que mostrava as imagens de todas as câmeras de segurança da propriedade. Eduardo se aproximou, ativou a tela com um toque e selecionou a câmera da entrada principal. E foi então que seu coração deu um salto estranho, quase doloroso, um salto que pareceu fazer o tempo parar por um segundo infinito. Do outro lado da grade de ferro trabalhado, parado sob a luz fraca e difusa da manhã nublada, estava um homem com seu rosto. Não era uma semelhança vaga, daquelas coincidências genéticas que às vezes acontecem entre estranhos em aeroportos ou restaurantes. Não era o tipo de parecença que faz você olhar 2 vezes e pensar que deve ter um familiar distante em algum lugar. Era uma réplica exata, perfeita, assustadora. Os mesmos olhos escuros e ligeiramente afundados, como se carregassem um peso invisível. A mesma linha da mandíbula, angulosa e definida. O mesmo nariz reto com uma leve curvatura na ponta. As mesmas sobrancelhas espessas.
O mesmo jeito de inclinar a cabeça levemente para a esquerda quando estava pensando. Eduardo sentiu a sala girar por um instante. Seu estômago se revirou. Suas mãos começaram a suar. Aquilo não era possível. Não podia ser real. Tinha que ser algum tipo de truque, uma edição de vídeo, um hacker invadindo seu sistema de segurança para pregar uma peça elaborada. Mas a imagem na tela não mudava, não glitchava, não mostrava sinais de manipulação. O homem continuava lá, parado com uma calma perturbadora, as mãos nos bolsos de uma jaqueta de couro preta, e ao seu lado estava uma criança. Um menino pequeno, com não mais de 5 anos, segurando a mão do homem com uma expressão séria demais para alguém tão jovem. A criança usava um moletom vermelho com capuz e calças jeans desgastadas. Seus cabelos eram castanhos claros e bagunçados, como se tivesse acabado de acordar. E seus olhos, mesmo através da tela, mesmo com a distância e a qualidade limitada da câmera, Eduardo podia ver algo naqueles olhos, algo que o fez tremer. Eduardo abriu a porta sem pensar, movido por um instinto que ele não sabia que possuía. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto destrancava a fechadura eletrônica e girava a maçaneta pesada. O ar frio da manhã entrou junto com a visão direta do impossível, batendo em seu rosto como um tapa. Ali estava ele. Não era uma imagem distorcida por lentes e pixels. Era carne e osso. Real. Palpável. Aterrorizante. O homem o encarou de frente, sem medo, sem surpresa, sem nenhuma das reações que Eduardo esperaria de alguém que estava invadindo a propriedade de um estranho. Como se aquilo fosse o mais natural do mundo. Como se já soubesse que Eduardo abriria a porta. Como se tudo aquilo tivesse sido ensaiado 1000 vezes. Havia uma tranquilidade em seus olhos que era quase antinatural. Uma aceitação serena do absurdo. Eduardo ficou paralisado, sua mente tentando processar o que seus olhos viam, mas seu cérebro se recusava a aceitar. Era como olhar para um espelho tridimensional, exceto que o reflexo tinha vida própria. Respirava, piscava, existia independentemente dele. "Olá, Eduardo", disse o homem com uma voz que era, ao mesmo tempo, familiar e estranha. Era a voz de Eduardo, com o mesmo timbre profundo, a mesma cadência. Mas havia diferenças sutis, uma suavidade que ele nunca tinha usado, uma gentileza quase estudada, como se cada palavra fosse cuidadosamente medida antes de ser pronunciada, uma qualidade quase melancólica que Eduardo não reconhecia em si mesmo. "Faz tempo, não é?" "Faz tempo", Eduardo quis gritar. "Nós nunca nos conhecemos. Você não pode ser real." Mas as palavras ficaram presas em sua garganta, formando um nó que ele não conseguia desatar. Ele não conseguiu responder. A boca abriu e fechou como a de um peixe fora d'água. Seus olhos se desviaram para o menino, que o observava com uma intensidade perturbadora. Os olhos da criança eram claros, quase dourados sob aquela luz cinzenta, mas havia algo neles que Eduardo reconhecia. Um brilho, uma profundidade. Algo que ele tinha visto no espelho quando era mais jovem, quando ainda acreditava que o mundo podia ser mais do que números, e contratos e paredes, que mantinham as pessoas a uma distância segura. "Posso entrar?", o homem perguntou, mas já estava dando um passo à frente. Não era uma invasão agressiva, mas uma presença inevitável, como a chuva que estava prestes a cair. Eduardo recuou instintivamente, e os dois entraram. A criança olhou ao redor com curiosidade, mas não soltou a mão do homem. "Quem é você?", Eduardo finalmente conseguiu articular, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. "Meu nome não importa", o homem respondeu, fechando a porta atrás de si com um cuidado quase carinhoso. "Mas você pode me chamar do que quiser. Eu sou você. Ou melhor, eu fui feito para ser você." Eduardo sentiu um riso amargo subir pela garganta, mas não conseguiu soltá-lo. Aquilo era absurdo. Tinha que ser uma pegadinha, algum tipo de golpe elaborado. Mas enquanto olhava para o rosto idêntico ao seu, a certeza começava a rachar. "Não entendo", ele disse, e odiou o quanto soou vulnerável. O homem suspirou como se estivesse cansado de carregar um peso que não era seu.
Esse é o Miguel, ele disse, apontando para o menino. Seu filho. As palavras caíram sobre Eduardo como um balde de água gelada. Ele abriu a boca, mas nada saiu. O menino continuou olhando. Para ele com aqueles olhos que não mentiam, aqueles olhos que não podiam ser inventados. Isso é impossível, Eduardo murmurou, balançando a cabeça. Eu não tenho filhos. Eu nunca... Você teve, o homem interrompeu, sua voz ganhando uma firmeza que fez Eduardo recuar mais um passo. Você teve com Larissa, lembra dela? O nome atingiu Eduardo como um soco direto no estômago. Larissa. A palavra ecoou em sua mente, trazendo consigo uma avalanche de memórias que ele tinha trancado com tanto cuidado. Claro que ele se lembrava. Como poderia esquecer? Ela tinha sido a única pessoa que tinha conseguido atravessar suas defesas impenetráveis, a única que tinha feito ele imaginar uma vida diferente, uma vida com significado além do sucesso material. Eles tinham se conhecido em um evento beneficente, 8 anos atrás. Ele estava lá por obrigação social, para fazer networking, para ser visto com as pessoas certas. Ela estava lá porque acreditava na causa. Era arquiteta, trabalhava em uma ONG que construía moradias populares em comunidades carentes ao redor de São Paulo. Tinha cabelos escuros que caíam em ondas naturais sobre os ombros, olhos castanhos cheios de determinação e paixão. E aquela risada que iluminava o ambiente, como se alguém tivesse acendido todas as luzes de uma sala escura. Eduardo tinha ficado fascinado, hipnotizado. Ele a observou a noite toda, do outro lado do salão. Viu como ela falava com paixão sobre seu trabalho, como seus olhos brilhavam quando descrevia as famílias que tinha ajudado a ter um lar digno, como ela ria das próprias piadas, como era genuína, autêntica, real de um jeito que as pessoas no círculo de Eduardo nunca eram. No final da noite, ele reuniu coragem e se aproximou. Conversaram até o evento terminar, e então continuaram conversando em um café que estava prestes a fechar, e depois caminharam pelas ruas desertas de São Paulo até o amanhecer. Eduardo tinha se apaixonado de um jeito que nem sabia que era possível, de um jeito que assustava e libertava ao mesmo tempo. Durante 6 meses, eles foram inseparáveis. Ele aprendeu a rir novamente, a sonhar, a imaginar um futuro que não fosse apenas sobre construir prédios, mas sobre construir uma vida. Larissa falava em casar, em ter filhos, em criar algo juntos que fosse maior do que eles mesmos. Ela via nele algo que ele não via. Ela acreditava que por trás daquelas paredes havia um homem bom, capaz de amar. E então ela desapareceu. Simplesmente sumiu. De um dia para o outro. Não atendia ligações, não respondia mensagens. As ligações caíam direto na caixa postal. As mensagens eram marcadas como entregues, mas nunca lidas. Eduardo foi até a casa dela, um apartamento simples, mas aconchegante em Pinheiros, e encontrou o lugar vazio, as janelas fechadas. Nenhum rastro de que alguém tivesse vivido ali recentemente. Ele procurou desesperadamente, perguntou aos amigos dela. Foi até a ONG onde ela trabalhava, ninguém sabia nada. Era como se ela tivesse sido apagada do mapa, como se nunca tivesse existido. Com o tempo, a dor se transformou em raiva. A raiva se transformou em resignação. Eduardo se convenceu de que tinha sido abandonado, de que tudo aquilo tinha sido um erro, que ela tinha percebido que ele era exatamente o que parecia ser na superfície, frio, calculista, incapaz de dar o que ela precisava, que ela tinha fugido antes que fosse tarde demais. E ele guardou aquela dor no lugar mais fundo de si mesmo, enterrou-a sob camadas de trabalho e ambição e construiu muros ainda mais altos ao redor de seu coração. Jurou nunca mais deixar ninguém entrar, nunca mais arriscar sentir aquela dor novamente. Larissa me disse que estava grávida. O homem continuou, sua voz mais suave agora, como se estivesse contando uma história triste para uma criança. Ela tentou falar com você. Ligou, mandou cartas, foi até seu escritório. Mas você nunca recebeu nada disso, recebeu? Eduardo sentiu o chão se mover sob seus pés. Não tinha recebido nada. Mas como poderia ser verdade?
Como alguém poderia interceptar tudo? Ela partiu há 2 anos, o homem disse, e Eduardo entendeu o eufemismo. Larissa não estava mais aqui. Ela se foi acreditando que você a tinha rejeitado, que não queria nada com ela ou com o bebê. Mas antes de partir, ela me deixou uma carta. E nessa carta, ela me contou a verdade, ou pelo menos parte dela. Eduardo olhou para o menino novamente. Miguel. O nome ecoava em sua mente como um sino distante. A criança tinha seus olhos, tinha seu queixo, tinha aquele jeito de observar o mundo com desconfiança. E você? Eduardo conseguiu perguntar, olhando para o homem. Quem é você de verdade? O homem sorriu, mas era um sorriso triste, sem alegria. Eu sou um substituto. Fui criado, moldado, programado, para ser você quando você não pudesse estar presente. Há uma organização, Eduardo. Uma organização que você nem imagina que existe. Eles fazem isso com pessoas importantes, pessoas com poder e influência. Criam cópias, versões controladas. E essas versões vão a reuniões menores, eventos secundários, situações onde a presença é necessária, mas não crucial. Você acha que esteve em todos os lugares onde as pessoas dizem que te viram? Acha que fez tudo o que seu calendário mostra? Eduardo sentiu o mundo desmoronar ao redor dele. Aquilo era loucura. Tinha que ser. Mas a voz do homem era tão calma, tão segura. E havia detalhes. Detalhes que só Eduardo saberia. O homem sabia sobre a cicatriz no joelho esquerdo de um acidente de bicicleta aos 10 anos. Sabia sobre o medo de altura que Eduardo nunca tinha contado a ninguém. Sabia sobre o sonho recorrente com um corredor sem fim. Por que você está aqui? Eduardo perguntou, sua voz agora quase um sussurro. Por que está me contando isso? Porque eu fugi, o homem respondeu. E pela primeira vez, Eduardo viu medo em seus olhos. Eu fui criado sem sentimentos, sem vontade própria, mas algo deu errado. Ou talvez tenha dado certo, dependendo de como você vê. Quando conheci Miguel, quando segurei ele pela primeira vez, alguma coisa acordou dentro de mim. Eu senti amor, proteção, medo, e quando senti, percebi que não podia mais ser uma ferramenta, não podia mais ser um objeto. A organização tentou me desativar, tentou me fazer desaparecer. Mas eu fugi, e trouxe Miguel porque ele não está seguro com eles. Por que ele não estaria seguro? Eduardo perguntou, sentindo um frio percorrer sua espinha. Porque ele não é apenas seu filho, o homem disse, olhando diretamente nos olhos de Eduardo. Ele é parte de algo maior. Eles o querem, e não vão parar até conseguir. Antes que Eduardo pudesse responder, antes que pudesse processar tudo aquilo que parecia impossível e real ao mesmo tempo, um som cortou o silêncio. O som de motores. Carros. Vários carros. O homem ficou tenso, virando a cabeça para a janela. Eles estão aqui, ele disse, e sua voz carregava um desespero que fez o coração de Eduardo disparar. Eles nos encontraram. Eduardo correu até a janela e viu o que não queria ver. 3 carros escuros com vidros fumês estacionando em frente à sua propriedade. Homens. Saíam dos veículos, vestindo ternos pretos impecáveis, movendo-se com uma precisão militar. Eles não tocaram a campainha, simplesmente começaram a cercar a casa. Tranque as portas, o homem ordenou, pegando Miguel no colo. Tranque tudo. Agora. Eduardo obedeceu sem questionar. Seus instintos de sobrevivência tinham assumido o controle. Ele correu pela casa, trancando portas, ativando sistemas de segurança que ele tinha instalado mais por paranoia do que por necessidade real. A mansão se transformou em uma fortaleza. Quando voltou para o hall, o homem estava agachado ao lado de Miguel, sussurrando algo no ouvido do menino. A criança acenou com a cabeça séria, como se entendesse perfeitamente o que estava acontecendo. Eles não vão entrar facilmente, Eduardo disse, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Temos tempo. Tempo para quê? O homem perguntou, levantando-se. Tempo para aceitar que tudo o que você achava que sabia sobre sua vida é uma mentira? Eduardo não tinha resposta. Olhou para o menino, que agora o observava com uma expressão que era ao mesmo tempo curiosa e triste. Moço, Miguel disse com uma voz fina e hesitante.
Você parece comigo. E naquele momento, algo dentro de Eduardo rachou. Não era apenas a semelhança física. Era o tom, a sinceridade, a inocência daquelas palavras. Ele se abaixou, ficando na altura do menino, e pela primeira vez em muito tempo permitiu que suas defesas caíssem. Eu sou... Ele começou, mas não sabia como terminar. Eu sou alguém que deveria ter estado lá. Alguém que deveria ter te conhecido desde o começo. Miguel inclinou a cabeça, estudando o rosto de Eduardo com atenção. Mamãe falava de você. Dizia que você era bom, mas que estava longe. Eduardo sentiu algo quente subir pelos olhos, algo que ele não permitia há anos. Eu não sabia, ele disse. E, pela primeira vez em muito tempo, era verdade absoluta. Eu não sabia que você existia, mas agora eu sei. E não vou deixar nada acontecer com você. O homem idêntico a Eduardo observava a cena com uma expressão indecifrável. Havia algo parecido com alívio em seu rosto, como se tivesse esperado por aquele momento, como se tivesse apostado tudo naquele instante de conexão. Lá fora, os homens de preto começaram a testar as portas, as janelas. Moviam-se metodicamente, sem pressa, sabendo que o tempo estava do lado deles. Eduardo sentiu o peso da situação. Ele era poderoso, tinha recursos, contatos, mas aquilo era diferente. Aquilo era algo além de dinheiro e influência. Precisamos de um plano, ele disse, levantando-se e encarando seu sósia. Preciso saber tudo. Tudo mesmo. Quem são esses homens? O que eles querem? E por que Miguel é tão importante? O homem respirou fundo como se estivesse prestes a abrir uma porta que não poderia mais ser fechada. Vou te contar tudo o que sei. Mas você precisa estar preparado, Eduardo, porque quando eu terminar, você não vai saber mais quem é. Você não vai saber se é realmente você. Eduardo engoliu seco. Conte, ele disse. Assim, enquanto os homens de preto cercavam a mansão e o céu de São Paulo finalmente começava a despejar sua chuva, 2 homens idênticos e uma criança que carregavam um segredo se sentaram na sala silenciosa, e a verdade começou a se desenrolar como um novelo de lã que, uma vez puxado, não podia mais ser enrolado de volta. O homem começou a falar, e Eduardo ouviu. Ouviu sobre a organização, sobre os substitutos, sobre vidas roubadas e identidades forjadas. Ouviu sobre Larissa, sobre como ela tinha sido vigiada, sobre como cada tentativa de contato tinha sido bloqueada. Ouviu sobre o nascimento de Miguel, sobre como a criança tinha sido observada desde o primeiro dia. E ouviu sobre algo ainda mais perturbador. Algo que fazia todo o resto parecer quase simples. Miguel não é apenas uma criança, o homem disse, olhando para o menino que agora desenhava algo em um caderno que tinha tirado da mochila. Ele tem algo, algo que nem mesmo eu entendo completamente. Ele lembra de coisas que não deveria lembrar, vê coisas que não deveria ver. É como se ele estivesse conectado a algo maior, algo que transcende a compreensão normal. Eduardo sentiu um arrepio. O que você quer dizer? Ele sabe coisas sobre você, sobre mim, sobre lugares onde nunca esteve. É como se tivesse acesso a memórias que não são dele. Ou talvez sejam. Talvez ele seja a chave para entender o que realmente está acontecendo. Eduardo olhou para o menino. Miguel desenhava com concentração, sua língua levemente para fora, como crianças fazem quando estão focadas. No papel, Eduardo podia ver o começo de algo. Linhas retas, ângulos. Parecia um mapa. Ou uma planta. Miguel, Eduardo chamou suavemente. O que você está desenhando? O menino levantou os olhos e, por um momento, Eduardo teve a impressão estranha de que não estava olhando para uma criança de 5 anos, mas para alguém muito mais velho, muito mais sábio. A casa, Miguel respondeu simplesmente. Nossa casa. Eduardo sentiu o ar sair de seus pulmões. Ele pegou o papel com mãos trêmulas. Era uma planta detalhada da mansão. Cada cômodo, cada corredor, cada porta secreta que nem mesmo todos os funcionários conheciam. E havia algo a mais. Uma marcação em um dos cômodos do 2º andar. Um lugar que Eduardo tinha esquecido que existia. Um quarto que ele tinha trancado anos atrás e nunca mais tinha aberto. Como você sabe disso? Eduardo perguntou.
sua voz quase falhando. Miguel deu de ombros. Eu só sei. Igual sei que tem alguém lá fora. 3 carros, 9 homens. E eles estão esperando. Eduardo e o sósia se entreolharam. O medo agora era palpável. Lá fora, a chuva intensificou. Dentro da mansão, o tempo parecia ter congelado. 3 pessoas presas em uma teia que eles mal começavam a compreender. E nas sombras, além das portas trancadas, a organização esperava. Esperava com a paciência de quem sabe que, mais cedo ou mais tarde, todas as portas se abrem. E todos os segredos vêm à luz. Eduardo olhou para seu reflexo humano, para a criança que carregava seu sangue e seus olhos, e percebeu que sua vida, aquela vida controlada e previsível, tinha acabado no momento em que abriu a porta. Agora, ele teria que descobrir quem realmente era. E se era ele mesmo quem sempre tinha pensado ser. A chuva começou a cair com força, batendo nas janelas da mansão como dedos impacientes querendo entrar. O som era rítmico, quase hipnótico, mas carregava uma ameaça implícita. Cada gota parecia gritar que o tempo estava se esgotando, que a segurança daquela casa era uma ilusão prestes a se desfazer. Eduardo observava os homens de preto lá fora, movendo-se com uma coordenação militar que fazia seu estômago revirar. Eles não pareciam ter pressa. Testavam as portas, as janelas, caminhavam ao redor da propriedade como se estivessem fazendo um reconhecimento detalhado, como predadores estudando sua presa antes do ataque final. Não havia urgência em seus movimentos, apenas uma eficiência calculada que era muito mais aterrorizante do que qualquer demonstração de força. Eduardo contou mentalmente. 9 homens ao todo, todos vestindo ternos escuros impecáveis que pareciam mais uniformes do que roupas civis, todos se movendo com uma sincronia perturbadora, como se compartilhassem uma mente coletiva. Não carregavam armas visíveis, mas Eduardo sabia que isso não significava nada. Esses não eram criminosos comuns, eram profissionais. E isso, de alguma forma, era muito pior. Quanto tempo temos? Eduardo perguntou, afastando-se da janela. Sua voz soou mais firme do que ele se sentia. Era um truque que tinha aprendido ao longo dos anos nas salas de reunião. Nunca deixe ver o medo. Nunca mostre vulnerabilidade. O sósia estava agachado ao lado de Miguel, verificando os cadarços do tênis do menino com uma atenção que parecia excessiva para o momento. Mas Eduardo percebeu que era mais do que isso. Era um gesto de carinho, de proteção. Uma forma de acalmar a criança sem usar palavras. Quando o homem levantou os olhos para Eduardo, havia uma preocupação profunda naquele rosto tão familiar. Não muito, ele respondeu. Eles vão esperar reforços. A organização não gosta de fazer cenas públicas, mas quando decidem agir, agem rápido e sem deixar rastros. Temos talvez 1 hora, talvez 2. Depende de quantos obstáculos encontrarem no caminho. Eduardo sentiu o peso da situação cair sobre seus ombros. 1 hora, talvez 2. Para entender tudo o que estava acontecendo, para tomar decisões que poderiam mudar sua vida para sempre, para proteger uma criança que ele mal conhecia, mas que carregava seu sangue. Era tempo demais e pouco ao mesmo tempo. Então fale, ele disse, cruzando os braços. Conte tudo. Desde o começo. Quem criou você? Por que você existe? E por que diabos eu nunca soube disso? O sósia respirou fundo, como se estivesse prestes a saltar de um penhasco. Miguel se sentou no chão ao lado dele, pegando novamente seu caderno e começando a desenhar com uma concentração que parecia deslocada para uma criança em uma situação tão tensa. Eduardo se perguntou brevemente se o menino realmente entendia o perigo que estavam correndo ou se estava apenas bem treinado para permanecer calmo. Havia algo de perturbador nas 2 possibilidades. Meu nome, começou o sósia, ou pelo menos o nome que me deram, é Projeto Tavares II. Mas Larissa me chamava de Edu. Disse que eu precisava de um nome humano se quisesse me sentir humano. Disse que nomes têm poder, que nos definem de formas que não entendemos completamente. Fui criado há cerca de 6 anos, em um laboratório que fica escondido em algum lugar da Zona Sul, de São Paulo. Não sei a localização exata, nunca soube.
Fui levado para lá inconsciente, já formado, e sempre que precisava ir para a manutenção ou ajustes, me sedavam antes. Eles não queriam que soubéssemos onde ficávamos. Segurança deles, entende? Se um de nós fosse capturado, não poderíamos revelar o que não sabíamos. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha, fazendo os pelos de seus braços se arrepiarem. Laboratório, manutenção, ajustes. Como se estivesse falando de uma máquina, de um carro que precisa de revisão periódica, não de um ser humano com consciência e vontade própria. A frieza clínica das palavras contrastava brutalmente com o calor humano que Eduardo via nos olhos de Edu quando ele olhava para Miguel. Como você foi criado? Você é um clone? Uma cópia genética exata? Edu balançou a cabeça lentamente, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas para explicar algo que desafiava a explicação. Não exatamente. Não no sentido tradicional que você vê em filmes de ficção científica. Eles usaram material genético seu, sim. Conseguiram de alguma forma, provavelmente quando você fez algum exame de sangue de rotina, ou quando visitou algum hospital para um check-up. Pode ter sido há anos, quando você nem imaginava que alguém estaria prestando atenção. A organização tem tentáculos em todos os lugares, Eduardo. Em todas as instituições que você confia, médicos, enfermeiras, técnicos de laboratório, recepcionistas, todos podem ser parte da rede sem nem saber que estão ajudando. Uma amostra desviada aqui, um registro adulterado ali. É fácil quando você tem recursos ilimitados e nenhum escrúpulo moral. Mas não foi apenas clonar, Edu continuou, sua voz ganhando uma qualidade quase professoral, como se estivesse explicando um processo técnico complexo. Eles aceleraram o processo de crescimento de formas que eu não entendo completamente. Usaram tecnologias que estão anos, talvez décadas, à frente do que está disponível publicamente. Hormônios sintéticos, terapias genéticas, manipulação celular em níveis que fariam cientistas legítimos ficarem horrorizados. Em 6 anos, eles me transformaram de um embrião modificado em uma réplica adulta de você. Não apenas fisicamente, eles me deram suas memórias, seus trejeitos, suas manias, seus medos. Tudo. Cada detalhe que faz você ser você. Como isso é possível? Eduardo perguntou, sentindo que estava ouvindo ficção científica. Memórias não podem ser copiadas assim. Podem quando você tem acesso a décadas de vigilância, Edu respondeu com um sorriso amargo. Eles te observam, Eduardo. Observam há anos. Cada movimento, cada conversa, cada decisão. Eles gravam, analisam, estudam. E então programam essas informações em mim. É como instalar um software em um computador. Eu tenho suas memórias, mas não as vivi. Sei tudo sobre sua infância, mas não senti. Conheço suas preferências, mas não as desenvolvi naturalmente. Sou uma cópia impressa de uma pessoa real. Eduardo sentiu náusea subir pela garganta. A ideia de que alguém estava observando cada aspecto de sua vida, catalogando seus momentos mais íntimos, era violadora de uma forma que ele não tinha palavras para descrever. E por quê? Por que fazer isso? Controle, Edu. Respondeu simplesmente. Pessoas como você, pessoas com poder, influência, dinheiro, são alvos perfeitos. A organização cria substitutos para momentos específicos. Você precisa estar em 2 reuniões importantes ao mesmo tempo? Não há problema. Manda um de nós. Há um evento social chato que você prefere evitar, mas sua presença é esperada? Eu vou. Precisa de um álibi? Eu apareço em algum lugar enquanto você está em outro. É o crime perfeito. Ninguém suspeitaria que há 2 versões da mesma pessoa. E ninguém nunca percebeu, Eduardo perguntou incrédulo. Meus funcionários? Meus sócios? Ninguém notou que às vezes eu não era eu? Somos muito bons no que fazemos, Edu disse com um tom que misturava orgulho e vergonha. Fomos programados para ser você. Estudamos cada detalhe, cada microexpressão, cada pausa na fala. E a organização escolhe cuidadosamente os momentos. Nunca situações críticas onde diferenças sutis poderiam ser notadas. Sempre ocasiões secundárias. Reuniões de conselho onde você só precisa estar presente
e votar conforme instruções. Jantares beneficentes, onde só precisa apertar mãos e sorrir. Eu fui você dezenas de vezes, Eduardo, e ninguém percebeu. Eduardo afundou em uma das poltronas da sala, sentindo suas pernas fraquejarem. Sua vida inteira, ou pelo menos, parte dela era uma mentira. Quantas vezes ele tinha olhado para fotos de eventos e não se lembrado de ter estado lá? Quantas vezes pessoas mencionavam conversas que ele não se recordava de ter tido? Ele sempre atribuía a uma memória falha, ao excesso de trabalho, ao cansaço. Mas agora tudo fazia um sentido sinistro. E Larissa? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Como ela se encaixa nisso? Edu olhou para Miguel antes de responder, como se estivesse medindo o quanto a criança deveria ouvir. Mas o menino continuava desenhando, aparentemente alheio à conversa. Larissa descobriu sobre mim, Edu, disse. Não sei como. Ela era inteligente, observadora. Talvez tenha notado alguma inconsistência, talvez tenha encontrado alguma evidência. Mas ela descobriu. E quando descobriu, a organização entrou em pânico. Eles a fizeram desaparecer, Eduardo disse, e não era uma pergunta. Era uma constatação amarga. Eles tiraram ela de mim. Não, Edu corrigiu, balançando a cabeça. Ou pelo menos não diretamente. Eles a isolaram, interceptaram suas comunicações, bloquearam suas tentativas de contato, manipularam situações para que vocês dois não se encontrassem. Quando ela tentou ir até seu escritório, de repente você estava viajando. Quando ela ligou, as secretárias diziam que você não queria atender. Quando ela mandou cartas, elas nunca chegaram. Aos poucos ela começou a acreditar que você a tinha rejeitado, que não queria nada com ela ou com o bebê que estava esperando. Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Pela primeira vez em anos ele chorou. Não eram soluços dramáticos, mas lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto enquanto ele processava a enormidade do que tinha perdido. Larissa tinha carregado o filho dele sozinha, acreditando ter sido abandonada. Tinha sofrido, talvez passado dificuldades, tudo por causa de uma conspiração que ele nem sabia que existia. Como você a conheceu? Eduardo perguntou, limpando o rosto com as costas da mão. Fui enviado para fazer uma doação em nome da sua empresa para a ONG onde ela trabalhava, Edu respondeu. Era uma tarefa simples. Aparecer, entregar um cheque, tirar algumas fotos para relações públicas. Mas quando eu a vi, algo aconteceu. Ela me olhou e por um momento, só um momento, vi reconhecimento em seus olhos. Ela sabia. Ou pelo menos suspeitava que algo estava errado. E então, ela começou a fazer perguntas. Perguntas sobre você, sobre por que você nunca tinha respondido, sobre o bebê. Eu deveria ter seguido o protocolo. Deveria ter reportado à organização. Mas não fiz, porque pela primeira vez desde que fui criado eu senti algo. Culpa, empatia, humanidade. E o que aconteceu depois, Eduardo pressionou. Eu comecei a visitá-la em segredo, Edu continuou. A organização pensava que eu estava cumprindo outras tarefas, mas eu ia até o pequeno apartamento onde ela morava com Miguel. Ela me contava sobre a gravidez, sobre como tinha sido difícil, sobre como ela ainda amava você, mesmo acreditando ter sido rejeitada. E Miguel crescia, e eu o via, e algo dentro de mim mudava. Eu não era mais apenas um objeto. Eu era ou estava me tornando uma pessoa, com sentimentos, com vontades próprias. Miguel levantou os olhos naquele momento, como se soubesse que estavam falando dele. Mamãe dizia que o tio Edu era um anjo, ele disse com sua voz fina. Dizia que Deus tinha mandado ele para cuidar de nós. Eduardo sentiu seu coração apertar. Um anjo. Larissa tinha visto bondade em uma criação artificial, enquanto ele, o homem real, tinha sido frio e distante a vida inteira. Ela partiu há 2 anos, Eduardo disse, lembrando-se do eufemismo usado anteriormente. Como? Foi repentino, Edu respondeu, sua voz carregada de tristeza. Um problema no coração que ninguém sabia que ela tinha. Aconteceu à noite enquanto Miguel dormia. Quando acordei no dia seguinte, recebi uma ligação de uma vizinha.
Fui até lá e encontrei Miguel sozinho, assustado, sem entender por que a mãe não acordava. A organização descobriu sobre minhas visitas logo depois. Descobriram que eu tinha desenvolvido sentimentos que não era mais confiável. Tentaram me desativar. Desativar, Eduardo repetiu, sentindo raiva ferver em suas veias. Você fala como se fosse uma máquina. Para eles eu sou, Edu respondeu. Somos todos máquinas, ferramentas. Quando não servimos mais, somos descartados. Mas eu fugi. Peguei Miguel e fugi. Andamos pelas ruas por dias, escondendo-nos, mudando de lugar constantemente. Mas eu sabia que, eventualmente, eles nos encontrariam. E então tomei uma decisão. Decidi vir até você, o verdadeiro você, porque Miguel merece conhecer o pai. E porque você tem recursos, influência, capacidade de protegê-lo de uma forma que eu nunca poderei. E você? Eduardo perguntou. O que você quer? Edu sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de resignação. Eu quero que Miguel esteja seguro. É só isso. Eu sei que não sou real. Sei que não tenho direitos, não tenho futuro. Mas ele tem, e você pode dar isso a ele. Eduardo olhou para o menino que agora estendia o desenho para ele. Era detalhado demais para uma criança de 5 anos. A planta completa da mansão, com todos os cômodos, todos os corredores, e aquela marcação no segundo andar. Um quarto que Eduardo tinha esquecido que existia. Como você sabe sobre esse cômodo? Eduardo perguntou a Miguel, apontando para a marcação. Eu vi em um sonho. Miguel respondeu simplesmente. Tem coisas importantes lá. Coisas que você precisa ver. Eduardo e Edu trocaram olhares. Havia algo de profundamente perturbador nas palavras da criança. Algo que sugeria que Miguel era mais do que apenas filho de Eduardo. Era quase como se ele fosse uma ponte entre dois mundos, duas realidades. Precisamos verificar, Edu disse. Se a organização quer Miguel tão desesperadamente, deve haver um motivo. E talvez esse motivo esteja escondido nesta casa. Eduardo se levantou, sentindo uma determinação crescer dentro dele. A mansão era sua. Ele conhecia cada metro quadrado, ou pelo menos achava que conhecia. O quarto do segundo andar tinha sido fechado há anos, depois que ele comprou a propriedade do proprietário anterior. Era um escritório velho, cheio de papéis e documentos que Eduardo nunca tinha se dado ao trabalho de examinar. Ele simplesmente trancou a porta e esqueceu que existia. Vamos, ele disse, pegando Miguel no colo. A criança se aninhou contra seu peito com uma naturalidade que fez algo dentro de Eduardo derreter. Era a primeira vez que segurava o filho. A primeira vez que sentia aquele peso pequeno, aquele calor, aquele cheiro de shampoo infantil e lápis de cor. E era avassalador. Os três subiram a escadaria de mármore, seus passos ecoando no silêncio tenso da mansão. Lá fora, a chuva continuava caindo com força. Os homens de preto continuavam cercando a propriedade, como lobos esperando o momento certo para atacar. O tempo estava passando, e Eduardo sabia que o que quer que estivesse naquele quarto precisava ser descoberto rápido. Chegaram ao segundo andar. O corredor era largo, com paredes revestidas de papel de parede em tons de bege. Quadros abstratos decoravam as paredes. Portas de mogno levavam a quartos de hóspedes que nunca tinham recebido hóspedes. E no final do corredor, quase escondida atrás de uma estante de livros decorativos, estava a porta que Eduardo tinha esquecido. Ele colocou Miguel no chão com cuidado e se aproximou. A porta estava trancada, mas ele tinha um molho de chaves mestras em seu escritório. Não tinha tempo para isso. Deu 2 passos para trás e, com toda a força que conseguiu reunir, chutou a porta logo abaixo da fechadura. A madeira velha cedeu com um estalo e a porta se abriu. O cômodo estava escuro, as cortinas fechadas bloqueando qualquer luz externa. Eduardo procurou o interruptor na parede e acendeu a luz. O que viu o fez parar completamente. O quarto era um escritório, como ele lembrava, mas não era um escritório comum. As paredes estavam cobertas de fotos. Fotos dele, em diferentes momentos, diferentes lugares, diferentes ângulos. Fotos de sua rotina,
de seus compromissos, de sua vida privada. Havia uma mesa no centro, coberta de documentos, e nas paredes, mapas, gráficos, anotações em uma caligrafia que Eduardo não reconhecia. Eles estavam aqui, Edu sussurrou, entrando no cômodo com reverência. A organização estava aqui, nesta casa. Eduardo sentiu o chão se mover sob seus pés. Aquilo não era possível. Era sua casa, sua propriedade. Como alguém poderia ter usado aquele cômodo sem ele saber? Ele se aproximou da mesa e começou a folhear os documentos. Relatórios, detalhados sobre sua vida. Análises de comportamento, perfis psicológicos, registros de vigilância. E então encontrou algo que fez seu coração parar. Uma certidão de nascimento. Sua certidão de nascimento. Mas os dados estavam errados. A data não batia. O hospital era diferente. E no canto inferior, em letras pequenas, uma anotação. Projeto original. Substituição completa. Data: 15 anos atrás. Eduardo deixou o documento cair de suas mãos. 15 anos atrás. Ele olhou para Edu e viu seu próprio terror refletido naquele rosto idêntico. Não, Eduardo sussurrou. Não é possível. Mas era. E enquanto a verdade começava a se desenrolar, enquanto tudo o que ele achava que sabia sobre si mesmo começava a desmoronar, Miguel pegou sua mão e disse com aquela sabedoria impossível de uma criança: Não importa quem você era, importa quem você é agora. E naquele momento, cercado por evidências de uma conspiração que ia além de sua compreensão, Eduardo percebeu que talvez nunca soubesse a verdade completa. Talvez nunca soubesse se era o original ou mais uma cópia. Mas tinha uma criança que precisava dele, um filho que carregava seu sangue, independentemente de qual versão dele era real. E isso, de alguma forma estranha, era o suficiente. Manhã chega trazendo uma notícia inesperada. O celular de Marcelo, que ele achava que estava completamente bloqueado, vibra com uma mensagem. Ele o pega com cautela, esperando outra ameaça da organização. Mas não é. É uma resposta de um dos jornalistas que ele contactou. Doutor Marcelo, recebi sua mensagem e fiz uma matéria breve. Mas tenho mais interesse nessa história. Podemos nos encontrar? Preciso de mais detalhes. Se o que você disse é verdade, isso é muito maior do que uma simples invasão de propriedade. Há padrões estranhos que venho investigando há meses. Pessoas importantes agindo de forma inconsistente. Decisões que não fazem sentido. Pode haver uma conexão. Entre em contato assim que puder. Eduardo Martins, investigativo do portal Revelações. Marcelo lê a mensagem 3 vezes, seu coração acelerado. Isso pode ser a oportunidade que precisam. Um jornalista investigativo interessado com experiência que já estava desconfiado de algo. Se conseguirem trabalhar juntos, talvez possam expor a organização. Mas também é arriscado. E se for uma armadilha? E se Eduardo Martins estiver sendo monitorado? Ou pior, e se for parte da organização fingindo ser jornalista para atraí-los? O outro Marcelo lê a mensagem por cima do ombro dele. É arriscado. Mas também pode ser nossa única chance. Você conhece esse jornalista? Confia nele? Conheço de nome. Ele é respeitado. Fez matérias importantes sobre corrupção, sobre esquemas em grandes empresas. Tem credibilidade. Mas isso não significa que seja seguro confiar nele agora. Rafael, que está comendo cereal no balcão da cozinha, de repente fala. Ele é bom. O homem da mensagem. Posso sentir. Ele quer ajudar de verdade. Não está mentindo. Marcelo e o substituto se entreolham. As percepções de Rafael têm sido precisas até agora. Mas basear uma decisão tão importante nas intuições de uma criança de 5 anos... É responsável? É seguro? Marcelo sente o peso da paternidade de uma forma nova. Cada decisão agora afeta não apenas ele, mas esse pequeno ser que depende completamente dele. Vamos encontrá-lo, Marcelo decide finalmente, mas em um lugar público, com muita gente ao redor. E vamos ter uma rota de fuga preparada. Se algo parecer errado, saímos imediatamente. Concordo, diz o outro Marcelo, mas eu vou junto. Não pode ir sozinho.
Se for uma armadilha, precisará de ajuda. E Rafael fica aqui, trancado, com instruções para não abrir a porta para ninguém. Rafael não gosta da ideia. Quero ir com vocês. Não. Quero ficar sozinho. E se eles vierem enquanto vocês estiverem fora? Não vão, Marcelo diz, sentando-se ao lado do menino e pegando suas mãos pequenas. Vamos fazer isso rápido. 1 hora no máximo. E você não vai ficar sozinho. Vou deixar meu celular aqui, conectado com o do outro. Ele hesita, percebendo que não tem um nome adequado para o substituto. Como devemos te chamar? Não podemos ficar dizendo outro Marcelo o tempo todo. O substituto pensa por um momento, e há uma tristeza em seu olhar. Eu nunca tive um nome próprio. Sempre fui apenas você. Mas se precisa de algo para me diferenciar, pode me chamar de Luca. Helena costumava chamar assim. Foi um dos últimos presentes que ela me deu. Um nome, uma identidade própria. Luca, Marcelo repete, testando o nome. Está bem, Luca. Ele olha para Rafael. Vou deixar meu celular conectado com o do Luca. Se precisar de qualquer coisa, é só falar e estaremos ouvindo. E voltamos em 1 hora. Promessa. Rafael não parece completamente convencido, mas assente. Pode ir. Mas voltem logo, tá? E tragam alguma coisa boa, talvez um sorvete. Marcelo sorri aliviado. Sorvete. Pode deixar. Ele beija o topo da cabeça de Rafael, um gesto que já está se tornando natural, e se prepara para sair com Luca. Eles combinam de se encontrar com Eduardo Martins em um shopping center movimentado da Zona Oeste. É um local público, com câmeras de segurança por todo lado, muitas saídas e milhares de pessoas circulando constantemente. O jornalista escolheu uma praça de alimentação específica, perto da entrada principal. Um lugar estratégico onde seria fácil notar qualquer movimento suspeito. Quando chegam, 40 minutos depois, o shopping está cheio. É sábado e famílias aproveitam o dia livre para passear, fazer compras, almoçar. Crianças correm entre as lojas, casais caminham de mãos dadas. Idosos sentam-se nos bancos observando o movimento. É um microcosmo da vida normal, algo que Marcelo não apreciava há muito tempo. E agora, observando tudo isso, ele se pergunta se Rafael, um dia, poderá ter essa normalidade. Se poderá ser apenas mais uma criança correndo despreocupada em um shopping. Eduardo Martins está sentado em uma mesa no canto da praça de alimentação, com um café à sua frente e um notebook aberto. É um homem na casa dos 40, cabelos grisalhos nas têmporas, óculos de armação fina e uma expressão atenta que não perde nenhum detalhe ao redor. Quando vê Marcelo se aproximando, ele se levanta, estendendo a mão. Doutor Costa, obrigado por vir. E este é? Ele olha para Luca com curiosidade evidente, notando imediatamente a semelhança impressionante. Um amigo, Marcelo responde rapidamente. Alguém que está envolvido nisso tudo também. Podemos confiar em você, Sr. Martins. Isso é muito delicado e muito perigoso. Eduardo faz um gesto para que se sentem. Podem confiar. Estou nesse ramo há 20 anos. Já enfrentei ameaças, intimidações, tentativas de suborno. Ainda estou aqui. E aprendi a identificar quando uma história é real e quando é apenas paranoia. Sua mensagem tinha todos os sinais de algo real. Então me conte. Tudo. Desde o começo. Marcelo e Luca trocam um olhar. Este é o momento. Se vão confiar, precisam contar toda a verdade. Não há como fazer isso pela metade. Marcelo respira fundo e começa. Conta sobre o domingo de manhã quando viu seu próprio rosto do outro lado da porta. Conta sobre Rafael, sobre Helena, sobre a organização que cria substitutos. Luca complementa com detalhes técnicos, com informações sobre como foi criado, sobre outros que podem existir. Juntos constroem um relato que soa absolutamente insano. Mas é verdade. Cada palavra é verdade. Eduardo ouve em silêncio, fazendo anotações ocasionais em seu notebook. Sua expressão é neutra, profissional. Quando terminam, ele fica em silêncio por um longo momento, processando. Então fecha o notebook e olha diretamente para eles. Vocês estão me dizendo que existe uma organização secreta que consegue criar clones humanos com precisão suficiente para enganar qualquer pessoa próxima?
E que esses clones são usados para substituir pessoas importantes em situações convenientes? E que tudo isso tem operado sem nenhum vazamento significativo por anos? É exatamente isso que estamos dizendo, Marcelo confirma. É insano, Eduardo diz. Mas não, é impossível. E algumas coisas que você disse fazem sentido. Ele abre o notebook novamente, virando a tela para mostrar. Venho monitorando comportamentos inconsistentes de figuras públicas há meses. Um empresário que sempre foi contra uma fusão, de repente muda de ideia completamente. Um político conhecido por suas convicções rígidas vota de forma totalmente contraditória. Um CEO que nunca seria visto em determinados eventos aparece em todos eles de repente. Pequenas coisas. Nada que chamasse atenção isoladamente. Mas juntas formam um padrão. Um padrão de pessoas agindo fora do caráter. E quando tentei investigar mais fundo, me deparei com muros. Documentos que desapareceram. Testemunhas que mudaram de ideia. Portas que se fecharam. É como se algo estivesse protegendo esses casos. Isso prova o que estamos dizendo, Luca afirma. A organização é real e tem alcance muito maior do que imaginamos. Mas provar isso publicamente é outra história, Eduardo pondera. Preciso de evidências concretas. Documentos, vídeos, testemunhos verificáveis. O Sr. Luca, com todo respeito, é a melhor evidência que temos. Mas como provo que você não é apenas um irmão gêmeo? Como provo que foi criado em laboratório e não nasceu naturalmente? Testes de DNA, Luca sugere. Meu DNA é idêntico ao dele em quase tudo. Mas há marcadores, pequenas modificações que foram necessárias no processo de criação. Um laboratório forense adequado conseguiria identificá-las. E há mais. Tenho uma tatuagem aqui. Ele levanta a manga, mostrando uma pequena marca no antebraço interno. Parece uma tatuagem comum, mas é um identificador, um número serial, se preferir. Foi colocado em todos os substitutos pela organização. Serve para rastreamento interno. Se conseguirmos analisar isso também, vai mostrar que não é tinta comum. É algo mais avançado, biológico. Eduardo se inclina, examinando a marca com interesse. Isso é algo, mas ainda precisamos de mais. Precisamos de nomes, locais, datas. Qualquer coisa que ligue isso a pessoas ou lugares específicos. O outro Luca, você trabalhou para eles. Deve ter visto coisas. Sabe onde ficam os laboratórios? Quem são as pessoas envolvidas? Luca hesita. Nunca vi o local principal. Era sempre transportado sob sedação quando precisavam me levar para lá. Acordava em uma sala, passava por procedimentos e era sedado novamente antes de sair. Mas sei nomes, códigos, e sei que há outros substitutos que ainda trabalham para eles. Se conseguirmos encontrar se conseguirmos convencê-lo a falar, isso seria evidência. É um começo, Eduardo diz, fechando o notebook novamente. Mas precisamos ser estratégicos. Se essa organização é tão poderosa quanto dizem, não podemos simplesmente publicar uma matéria acusatória. Vão nos processar por difamação. Vão desacreditar tudo. Precisamos construir um caso sólido, irrefutável, antes de tornar qualquer coisa pública. E isso leva tempo. Tempo é o que não temos, Marcelo diz com frustração. Eles estão caçando meu filho. Cada dia que passa é um dia em que ele está em perigo. Entendo. Mas se agirmos precipitadamente, podemos perder a única chance de expô-los. E se perdermos essa chance, seu filho nunca estará verdadeiramente seguro. Pense nisso. Não é sobre ganhar uma batalha. É sobre vencer a guerra. Marcelo sabe que o jornalista está certo, mas a urgência de proteger Rafael bate forte contra a necessidade de paciência estratégica. É uma tensão quase insuportável. Quanto tempo estamos falando? Semanas? Meses? Depende do que conseguirmos. Se tivermos sorte, algumas semanas. Se não, pode levar mais. Eduardo faz uma pausa. Mas posso ajudar de outra forma também. Tenho contatos. Pessoas que podem oferecer proteção temporária. Lugares seguros, onde vocês podem ficar enquanto trabalhamos nisso. Não precisam viver se escondendo em apartamentos pequenos.
posso conectá-los com uma rede de jornalistas e ativistas que lidam com casos sensíveis. Eles sabem como manter pessoas seguras. Marcelo considera a oferta. É tentador. A ideia de ter um lugar mais seguro, mais confortável para Rafael é atraente. Mas também significa colocar suas vidas nas mãos de estranhos. Novamente a questão de confiança. Preciso pensar nisso, conversar com certas pessoas, e preciso voltar agora. Deixei alguém esperando. Entendo. Eduardo entrega um cartão. Este é meu número privado, não o número do trabalho. Meu pessoal, ligue a qualquer hora e fique atento. Se essa organização perceber que você está falando comigo, podem acelerar seus planos. Seja cuidadoso. Eles se despedem, e Marcelo e Lucas saem do shopping caminhando rapidamente de volta ao carro. O encontro foi produtivo, mas também deixou um peso. A magnitude do que estão enfrentando ficou ainda mais clara. Não é apenas uma questão de fugir, é uma questão de desmantelar algo enorme, algo que tem raízes profundas e tentáculos longos. No caminho de volta, param em uma sorveteria. Marcelo compra 3 sorvetes, incluindo um de chocolate para Rafael, lembrando da promessa que fez. É um gesto pequeno, mas significativo. Mostra que ele ouve, que se importa, que está presente. Quando chegam ao apartamento, Rafael abre a porta assim que ouvem a senha combinada. Ele pula no pescoço de Marcelo aliviado. Vocês demoraram. Eu contei até 1000 3 vezes. Achei que não iam voltar. Desculpe, filho. Marcelo abraça o menino apertado. Mas voltamos. E trouxemos o que prometemos. Ele mostra os sorvetes e o rosto de Rafael se ilumina. Eles se sentam no sofá, comendo sorvete, e Marcelo conta sobre o encontro com Eduardo. Omite os detalhes mais pesados, mas explica que tem um aliado agora. Alguém que vai ajudar a tornar as coisas seguras. Rafael ouve atentamente, lambendo seu sorvete de chocolate. E quando Marcelo termina, o menino simplesmente diz: então vamos conseguir, vamos ganhar. A confiança inabalável da criança é ao mesmo tempo reconfortante e assustadora. Marcelo não quer decepcioná-lo. Não pode. Vamos conseguir, ele confirma, mais para si mesmo do que para Rafael. Vamos fazer tudo certo desta vez. Os dias seguintes são uma mistura de rotina forçada e tensão constante. Ele se mantém no apartamento, saindo apenas para compras essenciais e sempre com cautela extrema. Eduardo entra em contato regularmente, atualizando sobre sua investigação. Ele conseguiu confirmar alguns dos padrões que identificara. Encontrou mais casos de comportamentos inconsistentes em pessoas públicas e começou a mapear conexões entre eles. Lentamente, uma rede está se formando. Enquanto isso, Marcelo tenta construir uma relação com Rafael. Ensina o menino a jogar xadrez, um jogo que ele sempre amou, mas nunca teve com quem compartilhar. Rafael aprende rapidamente, demonstrando uma inteligência impressionante. Em poucos dias, já consegue dar partidas competitivas. Eles também leem juntos livros infantis que Luca tinha comprado para Rafael, histórias de aventuras de heróis improváveis de superação. E cada noite antes de dormir, Rafael pede para Marcelo contar uma história, não uma lida, mas uma inventada. Então, Marcelo inventa. Histórias sobre um menino corajoso que enfrenta gigantes, sobre um pai que aprende a ser forte não apenas por fora, mas por dentro, sobre famílias que se formam de formas inesperadas, mas são reais mesmo assim. Luca observa tudo isso com uma mistura de alegria e melancolia. Ele sabe que seu papel está mudando. Rafael agora tem um pai de verdade, alguém que pode dar a ele tudo o que Luca nunca poderia, uma identidade real, uma vida legal, um futuro sem se esconder. E embora doa, Luca também sente paz. Porque era isso que ele queria desde o começo. Proteger Rafael. E se proteger Rafael significa se afastar, ele fará isso. Uma noite depois que Rafael adormece, Luca aborda o assunto. Quando isso terminar, quando vocês estiverem seguros, vou embora. Preciso desaparecer. A organização sempre vai me procurar. E enquanto eu estiver por perto, vocês nunca estarão completamente seguros. Marcelo olha para ele surpreso. Você não precisa fazer isso.
Podemos encontrar uma forma. Você salvou meu filho. Salvou a mim, de certa forma. Não vou simplesmente deixar você desaparecer. Não é sobre o que você quer ou o que eu quero, Luca responde calmamente. É sobre o que é melhor para Rafael. E ele precisa de você. Só de você. Não pode crescer confuso sobre quem é seu pai. Não pode ter dois de nós em sua vida para sempre. Vai chegar um momento em que precisará escolher, ou em que as pessoas ao redor vão exigir explicações. E quando esse momento chegar, é melhor que eu já tenha ido. Marcelo sente um aperto no peito. Há uma verdade dolorosa no que Luca diz, mas também há uma injustiça. Luca desenvolveu sentimentos, consciência, humanidade, e por causa disso está condenado a viver nas sombras, a nunca ter uma vida própria. Você merece mais do que isso. Merece ser feliz também. Minha felicidade é saber que ele está bem, Luca diz, olhando para Rafael dormindo. E se ele está com você, então estou feliz. É tudo o que preciso. Não há mais o que dizer. Marcelo assente, respeitando a decisão, mas guardando no coração a promessa de que não deixará Luca simplesmente desaparecer sem garantir que ele tenha os meios para viver, mesmo que seja longe. 2 semanas após o encontro com Eduardo, uma nova reviravolta acontece. O jornalista liga de madrugada, sua voz urgente. Encontrei algo. Algo grande. Preciso que... Venham até meu escritório, agora. Não podem esperar até amanhã. Marcelo, ainda sonolento, sente a adrenalina disparar. O que você encontrou? Não posso falar por telefone, mas é sobre os substitutos. Consegui confirmar que há outros, e um deles quer falar, quer sair. Mas só se vocês estiverem lá. Especificamente o Luca. Ele diz que conhece você e que confia em você. Luca, que acordou com a conversa, franze o senho. Quem é? Qual nome ele deu? Eduardo hesita. Ele se chama Daniel. Diz que foi criado para substituir um juiz federal e que tem informações que podem destruir a organização. Mas está com medo. Diz que só fala se o Luca confirmar que isso é real, que tem uma saída. Luca fecha os olhos, respirando fundo. Daniel. Eu o conheço. Éramos parte do mesmo grupo de treinamento. Ele sempre foi diferente, mais questionador, mais humano, de certa forma. Se ele está disposto a falar, é porque está desesperado. E se está desesperado, temos que agir rápido. Eles não vão deixá-lo vivo por muito tempo se suspeitarem que ele planeja desertar. Precisamos ir, Marcelo decide. Mas Rafael... Ele olha para o menino dormindo. Não podemos levá-lo. É tarde demais. E pode ser perigoso. Levo ele para um lugar seguro, Luca diz. Tenho um contato. Uma mulher que trabalha em um orfanato. Alguém que ajudou Helena no passado. Ela vai cuidar dele por algumas horas. Vai ficar bem. Marcelo não gosta da ideia de separar Rafael, mas entende a necessidade. Está bem. Mas seja rápido e me mantenha informado a cada minuto. Eles agem rapidamente. Luca pega Rafael ainda dormindo, enrolando-o em um cobertor e sai discretamente do apartamento. Marcelo espera, ansioso, até receber a mensagem, confirmando que Rafael está seguro. Então ele também sai, dirigindo até o escritório de Eduardo. O escritório fica em um prédio antigo no centro de São Paulo, entre lojas fechadas e ruas pouco movimentadas à noite. É um lugar discreto, perfeito para encontros confidenciais. Marcelo sobe as escadas até o 3º andar, onde Eduardo o espera na porta. Ele está lá dentro, Eduardo diz, apontando para uma sala nos fundos. Está nervoso, mas está determinado. E tem documentos. Muitos documentos. Coisas que roubou da organização ao longo dos anos. Se o que ele diz é verdade, temos evidências suficientes para derrubar isso tudo. Marcelo entra na sala e vê um homem sentado em uma cadeira, suas mãos tremendo levemente enquanto segura uma pasta cheia de papéis. Ele se parece com alguém importante, com traços marcantes e uma postura que sugere autoridade. Mas seus olhos estão cheios de medo. Quando vê Marcelo, ele se levanta. Você é o Marcelo Costa, o original. Eu vi fotos. E o Luca? Ele está vindo? Está, Marcelo confirma. Ele te conhece. Diz que pode confiar em você. Daniel assente, aliviado.
Precisamos agir rápido. Eles sabem que estou aqui. Não fisicamente, mas sabem que estou vacilando. Percebi que estou sendo monitorado mais de perto. É questão de tempo até que façam algo. O que você tem? Marcelo pergunta, apontando para a pasta. Tudo. Documentos internos da organização. Listas de substitutos ativos. Nomes de pessoas que foram substituídas. Datas. Locais dos laboratórios. Até mesmo vídeos de procedimentos. Roubei tudo isso ao longo de 3 anos. Escondendo em lugares diferentes. Copiando arquivos sempre que tinha chance. Fiz isso porque sabia que um dia ia querer sair. E quando esse dia chegasse, precisaria de proteção, de algo para barganhar, ou para destruí-lo se tentassem me eliminar. Eduardo pega a pasta folheando rapidamente. Seus olhos se arregalam à medida que vê o conteúdo. Isso é ouro. Isso é tudo o que precisamos. Com isso, podemos fazer uma matéria que vai sacudir o país inteiro, talvez o mundo. Ele olha para Daniel. Você entende o que está fazendo, certo? Quando isso for público, não há volta. Eles vão te caçar. Vão negar tudo. Vão tentar te desacreditar. Sua vida, como conhece, acaba. Minha vida, como conheço, já acabou. Daniel responde com uma tristeza profunda. Não sou uma pessoa. Sou uma ferramenta. Fui criado para servir. Mas desenvolvi algo que não deveria ter. Desenvolvi um desejo de viver, de ser livre. E vi o que eles fazem. Vi como destroem vidas, como manipulam realidades. Não quero mais ser parte disso, nem que me custe tudo. Nesse momento, a porta se abre e Luca entra. Quando Daniel o vê, seus olhos se enchem de lágrimas. Luca, você conseguiu. Você realmente saiu. Pensei que fosse apenas boato, que você tinha sido eliminado. Consegui, Luca confirma, abraçando Daniel. E você também vai conseguir. Vamos tirar você daqui. Vamos expor tudo isso. E você vai ter a chance de viver. De verdade. Não como substituto. Como você mesmo. Com um nome. Com uma identidade. Daniel limpa as lágrimas, assentindo. Obrigado. Por não desistir. Por mostrar que é possível. Ele olha para Marcelo. E obrigado por aceitar isso. Por não tratar o Luca como monstro. Muitos fariam. Ele não é um monstro, Marcelo diz firmemente. E você também não. Vocês são vítimas, e agora vamos transformar vocês em sobreviventes. Em heróis até. Porque o que estão fazendo vai salvar muitas vidas. Eduardo interrompe o momento. Odeio quebrar isso, mas precisamos sair daqui. Se eles estão monitorando o Daniel, podem rastrear ele até aqui. Precisamos mover esses documentos para um lugar seguro. E precisamos proteger o Daniel. Ele olha para Marcelo. Aqueles contatos que mencionei. Vou acioná-los agora. Vamos precisar de um lugar seguro para todos, incluindo seu filho. Marcelo assente. Faça isso, e faça rápido. Não sei quanto tempo temos, mas não pode ser muito. Eles trabalham rapidamente. Eduardo copia todos os documentos digitalmente, enviando cópias para servidores seguros em diferentes locais. Ele também avisa seus contatos, ativando uma rede de proteção que ele construiu ao longo de anos lidando com casos sensíveis. Em questão de horas, um plano está em movimento. Um lugar seguro é organizado. Um sítio isolado no interior de Minas Gerais, longe de olhos curiosos, onde podem ficar enquanto Eduardo prepara a matéria que vai expor tudo. Quando o sol nasce, eles estão em movimento. Marcelo vai buscar Rafael, que acorda confuso, mas confiante quando vê o pai. Luca, Daniel, Marcelo, Rafael e Eduardo viajam juntos, em 2 carros diferentes, tomando rotas distintas para confundir qualquer rastreamento. É uma operação digna de filme, mas é real. E a cada quilômetro que percorrem, Marcelo sente um misto de medo e esperança. Medo do que pode dar errado. Esperança de que, finalmente, estão fazendo algo que pode mudar tudo. O sítio é rústico, mas acolhedor. Tem um grande pomar de jabuticabeiras, uma casa de madeira com varandas amplas e um silêncio que contrasta fortemente com a agitação de São Paulo. Rafael fica encantado. Ele corre pelo gramado, ri com a liberdade de espaço aberto, pede para Marcelo construir uma casa na árvore.
E pela primeira vez em semanas, Marcelo vê seu filho realmente feliz, realmente livre, mesmo que temporariamente. Naquela noite, reunidos na sala da casa, com uma lareira acesa e o som de grilos lá fora, eles fazem planos finais. Eduardo vai publicar a matéria em 3 dias. Tempo suficiente para verificar tudo, para garantir que está irrefutável, para coordenar com outros veículos de mídia para que a história ganhe a maior cobertura possível. E quando publicar, o mundo vai saber. Vai saber sobre os substitutos, sobre a organização, sobre tudo. Daniel está nervoso, mas também aliviado. Pela primeira vez em sua existência, ele fez uma escolha própria. E mesmo que não saiba o que vem depois, ele sabe que é melhor do que o que deixou para trás. Luca observa Rafael brincando com um carrinho no canto da sala e sorri. Esse é o momento que esperava. O momento em que tudo começa a fazer sentido. Em que a luta vale a pena. E Marcelo, segurando uma xícara de café quente entre as mãos, olha ao redor. Para seu filho. Para os 2 homens que se parecem com ele, mas são únicos em suas próprias formas. Para o jornalista que arriscou sua carreira para ajudá-los. E sente algo que não sentia há muito tempo. Gratidão. Esperança. E um amor profundo e feroz por essa família improvisada que o destino lhe deu. 3 dias. Em 3 dias, tudo muda. E ele está pronto. Pronto para enfrentar o que vier. Pronto para proteger o que importa. Pronto para finalmente ser o homem, o pai, que deveria ter sido desde o começo. Os 3 dias passam em uma mistura estranha de calma superficial e tensão interna. No sítio isolado, Rafael floresce. Ele acorda cedo todas as manhãs para ver o nascer do sol, corre descalço pelo gramado ainda orvalhado, ajuda a colher jabuticabas do pomar e as come com um sorriso roxo nos lábios. É como se finalmente pudesse ser apenas uma criança, sem medo, sem se esconder. E observar essa transformação faz o coração de Marcelo se aquecer e doer ao mesmo tempo, porque ele sabe que isso pode ser temporário, que quando a matéria for publicada, tudo pode mudar novamente. Eduardo trabalha incansavelmente. Ele transformou um dos quartos da casa em um escritório improvisado, com seu notebook, pilhas de documentos impressos e um telefone que não para de tocar. Ele confirma cada detalhe, cruza cada informação, verifica cada fonte, conversa com editores, com advogados, com outros jornalistas que vão publicar partes da história simultaneamente em diferentes veículos. A estratégia é clara: lançar tudo de uma vez, de forma tão coordenada e massiva que a organização não consiga abafar, que seja grande demais para ser ignorado. Daniel passa as horas ajudando Eduardo, fornecendo contexto para os documentos, explicando códigos internos, identificando pessoas nas fotografias e vídeos. Ele é uma enciclopédia viva da organização, e cada informação que compartilha é uma pequena vitória, uma pequena vingança contra aqueles que o criaram apenas para usá-lo. Luca divide seu tempo entre ajudar com a investigação e passar momentos com Rafael. Ele sabe que seu tempo com o menino está acabando, que quando isso tudo terminar, precisará cumprir sua promessa e desaparecer. Então ele aproveita cada instante. Ensina Rafael a fazer uma pipa com jornal e varetas de bambu que encontram no galpão dos fundos. Juntos, soltam a pipa no campo aberto, correndo e rindo enquanto ela sobe cada vez mais alto no céu azul. E Rafael, na sua inocência, diz: quando a gente solta a pipa, a gente está ligado ao céu por um fio fininho. Mas mesmo sendo fininho, ele aguenta. Acho que a gente é assim também. Mesmo longe, ainda estamos ligados. Luca não consegue responder. Apenas abraça o menino com força, escondendo as lágrimas que ameaçam cair. Marcelo observa tudo isso de longe, respeitando o vínculo entre os dois. Ele entende agora que Luca não é uma ameaça. Não é um rival. É alguém que amou Rafael quando Marcelo não pôde. Alguém que sacrificou tudo para protegê-lo. E por isso, Marcelo sente não apenas gratidão, mas também um respeito profundo. Um reconhecimento de que família não se define apenas por sangue ou origem, mas por escolhas, por amor, por presença. Na noite anterior à publicação da matéria,
Eduardo reúne todos na sala. Seu rosto está cansado, mas há uma satisfação visível. Está pronto. Vai ao ar amanhã de manhã, às 6 horas, simultaneamente em 5 grandes portais de notícia, 3 jornais impressos e 2 emissoras de televisão. Tenho entrevistas agendadas, outros jornalistas preparados para cobrir desdobramentos. Isso vai explodir, e quando explodir não há como voltar atrás. E a organização? Marcelo pergunta. O que vai acontecer com eles? Vão negar inicialmente. Vão chamar de teoria conspiratória. Mas temos provas demais. Documentos com assinaturas, vídeos com rostos identificáveis, testemunhos de vocês. Eduardo olha para Luca e Daniel. Vocês vão se expor. Isso significa que serão alvos, mas também significa que terão proteção pública. Quanto mais pessoas souberem de vocês, mais difícil será para a organização agir sem consequências. Ele faz uma pausa. Já coordenei com autoridades. Há delegados, procuradores e até alguns políticos que estão prontos para abrir investigações oficiais assim que a matéria sair. Não todos, claro. A organização tem infiltrados em muitos lugares, mas temos pessoas suficientes do nosso lado para fazer diferença. Daniel pergunta o que todos estão pensando. E se não funcionar? E se eles conseguirem abafar mesmo assim? Então, pelo menos tentamos. Eduardo responde com firmeza. E mesmo que abafem parcialmente, a semente da dúvida foi plantada. As pessoas vão começar a questionar, a investigar. E, eventualmente, a verdade sempre encontra um caminho. Pode não ser imediato, mas vai acontecer. Há um silêncio pesado. Todos sabem que estão prestes a cruzar uma linha da qual não há retorno. Mas também sabem que é necessário, que não fazê-lo seria trair tudo pelo que lutaram. Rafael, que estava quieto em um canto brincando com seus carrinhos, de repente fala. Vai dar certo. Eu sei que vai. Porque vocês estão fazendo a coisa certa. E quando a gente faz a coisa certa, mesmo que seja difícil, sempre dá certo no final. Minha mãe dizia isso. As palavras simples da criança tocam profundamente. Marcelo vai até ele, ajoelhando-se ao seu lado. Sua mãe era uma mulher muito sábia. E você é um menino muito corajoso. Mais corajoso do que qualquer um de nós. Não sou corajoso, Rafael diz, balançando a cabeça. Só confio em vocês. Confiança não é a mesma coisa que coragem? Lucas sorri, interferindo na conversa. Às vezes, confiança é a maior coragem de todas, porque significa acreditar em algo mesmo sem ter certeza. E você, Rafael, acredita em nós. Isso nos dá força. A noite passa lentamente. Ninguém consegue dormir muito. Há uma energia no ar, uma mistura de ansiedade e antecipação. Marcelo fica acordado, deitado na cama, olhando para o teto de madeira do quarto. Reflete sobre tudo que aconteceu nas últimas semanas. Como sua vida, que era tão ordenada, tão controlada, foi virada de cabeça para baixo. E como, estranhamente, ele se sente mais vivo agora do que se sentiu em anos. Porque agora tem um propósito que vai além de lucros e negócios. Tem um filho para proteger, uma família para cuidar e uma luta que importa de verdade. Quando o relógio marca 5 da manhã, Eduardo já está acordado, checando as últimas confirmações. Os veículos de mídia estão prontos. As matérias estão carregadas nos sistemas, programadas para ir ao ar exatamente às 6. Não há mais nada a fazer exceto esperar. Às 6 horas em ponto, o mundo muda. A matéria é publicada simultaneamente em múltiplos lugares. O título é direto e impactante. A farsa oculta. Organização secreta. Cria substitutos humanos para manipular poder e decisões no Brasil. E junto com o título, vêm as evidências. Fotos, documentos, vídeos, testemunhos de Luca e Daniel. Tudo lá, exposto para o mundo ver. A reação é imediata e explosiva. Nas primeiras horas, a descrença. Muitos pensam que é uma pegadinha elaborada, algum tipo de ficção viral. Mas à medida que mais veículos respeitados confirmam a autenticidade, à medida que entrevistas ao vivo com Luca e Daniel são transmitidas, à medida que especialistas começam a analisar os documentos e confirmar sua veracidade, a descrença se transforma em choque, em indignação, em demanda por respostas.
As redes sociais explodem. Hashtags relacionadas ao caso dominam os trending topics. Políticos são pressionados a se pronunciar. Autoridades são cobradas a investigar. E em questão de horas, a história deixa de ser apenas uma matéria jornalística para se tornar um escândalo nacional. Talvez até internacional. No sítio, eles assistem a tudo pela televisão e pelos computadores. É surreal ver algo tão pessoal, tão íntimo, se tornar público dessa forma. Ver o rosto de Luca sendo exibido em programas de notícias, ver Daniel dando entrevistas, explicando sua existência, ver especialistas debatendo as implicações éticas e legais de tudo aquilo. Rafael observa tudo com olhos arregalados. É sobre nós, né? Sobre o que a gente viveu. Ele olha para Marcelo. Isso significa que acabou? Que não precisamos mais nos esconder? Marcelo hesita, querendo dar uma resposta positiva, mas também sendo honesto. Ainda não sabemos, filho. Mas estamos mais seguros agora do que estávamos antes, porque agora muitas pessoas sabem. E é difícil machucar alguém quando o mundo inteiro está assistindo. Nas horas seguintes, começam a surgir desdobramentos. A organização, como Eduardo previu, emite uma declaração negando tudo. Chamam as acusações de difamatórias, os documentos de falsificados, Luca e Daniel de impostores, tentando ganhar fama e dinheiro. Mas a negação soa fraca, desesperada, porque as evidências são fortes demais e porque outros começam a falar. Pessoas que trabalharam na periferia da organização, que viram coisas estranhas, mas nunca tiveram coragem de contar. Agora, vendo a história ganhar força, eles também se manifestam. Pequenas peças de confirmação que se somam, criando um quadro cada vez mais claro. Autoridades anunciam a abertura de investigações. O Ministério Público Federal entra em ação. Delegados especializados começam a trabalhar no caso e lentamente, muito lentamente, a estrutura da organização começa a rachar. Não é um colapso imediato, mas é o começo do fim. Naquela noite, exaustos, mas aliviados, eles se reúnem novamente. Eduardo está eufórico. Funcionou. Não perfeitamente, mas funcionou. Eles estão na defensiva. E com as investigações oficiais começando, é questão de tempo até que mais coisas sejam descobertas, até que pessoas sejam presas, até que isso realmente acabe. Daniel chora de alívio. Eu não achei que conseguiríamos. Honestamente, não achei. Mas conseguimos. Ele olha para Luca. Nós conseguimos, porque você mostrou que era possível, que podíamos ser mais do que ferramentas. Luca abraça Daniel e há uma irmandade profunda ali. Dois seres criados para servir, agora livres porque tiveram coragem de escolher algo diferente. Você sempre foi mais forte do que pensava, Daniel. Só precisava de um empurrão. E agora vai poder viver, de verdade, com seu próprio nome, sua própria vida. E você? Daniel pergunta. O que vai fazer agora? Para onde vai? Luca olha para Rafael, que está cochilando no sofá, cansado de toda a emoção do dia. Vou dar a eles o espaço que precisam. O menino tem um pai agora. Não precisa de mim confundindo as coisas. E eu vou encontrar meu próprio caminho. Pela primeira vez, posso fazer isso. Posso descobrir quem sou quando não estou sendo outra pessoa. Você sempre vai ser parte da vida dele, Marcelo diz, e sua voz é firme. Porque você foi o primeiro a amá-lo, o primeiro a protegê-lo. E quando Rafael crescer, vai saber disso. Vai saber que teve dois homens que o amaram o suficiente para arriscar tudo. E isso não é confusão, é sorte, é bênção. Luca sorri e pela primeira vez a paz genuína em sua expressão. Obrigado, por entender, por não me ver como ameaça, por ver como aliado, como família. Você é família, Marcelo confirma, e sempre será. Não importa para onde vá, sempre haverá um lugar para você aqui, com a gente. Os dias seguintes trazem mais mudanças. A história continua a se desenrolar, com novas revelações surgindo diariamente. Algumas pessoas da organização começam a fazer acordos, entregando informações em troca de clemência. Laboratórios são descobertos, documentos adicionais são recuperados,
E lentamente, a teia complexa que sustentava a organização começa a se desmantelar. Marcelo recebe notícias de seus advogados. Com a atenção pública no caso e com as investigações oficiais em andamento, a ameaça imediata contra ele e Rafael diminuiu significativamente. A organização está ocupada demais, protegendo seus líderes para se preocupar com um menino e seu pai. Isso não significa que estão completamente seguros, mas significa que podem começar a reconstruir uma vida normal, ou o mais próximo disso possível. Eles voltam para São Paulo depois de 2 semanas, mas não para a mansão. Marcelo decide vender a propriedade. Lugar grande demais, frio demais, cheio de memórias, de solidão. Em vez disso, compra uma casa menor, mas acolhedora, em um bairro residencial tranquilo. Uma casa com jardim onde Rafael pode brincar, com quartos suficientes para todos, e sim, com espaço para um cachorro. O cachorro é a primeira coisa que Rafael pede quando eles se mudam. E Marcelo cumpre a promessa. Eles vão juntos a um abrigo de animais e Rafael escolhe um vira-lata caramelo de porte médio, com olhos gentis e uma cauda que não para de abanar. Rafael o chama de herói porque, segundo ele, todo cachorro que é resgatado é um herói. E herói rapidamente se torna parte inseparável da família. Luca fica com eles por mais algumas semanas, ajudando na mudança, ajudando Rafael a se adaptar, sendo uma presença constante e reconfortante. Mas todos sabem que está chegando a hora de ele seguir seu próprio caminho. E quando o dia finalmente chega, é difícil para todos. Rafael chora, segurando Luca com força. Não quero que você vá. Por que não pode ficar? A gente tem espaço, tem quarto para você. Pode ser nosso tio, nosso amigo, qualquer coisa, só não vá embora. Luca se ajoelha, ficando na altura dos olhos de Rafael. Preciso ir, pequeno. Não porque não te amo, mas justamente porque te amo. Você precisa crescer com clareza sobre quem você é, quem é seu pai, qual é sua família. E eu preciso descobrir quem eu sou quando não estou sendo substituto de ninguém. Mas isso não significa que estou desaparecendo para sempre. Vou mandar cartas, vou ligar, e em algumas ocasiões especiais, se seu pai permitir, vou visitar. Você não está me perdendo. Está apenas me deixando encontrar meu próprio lugar no mundo. Marcelo coloca uma mão no ombro de Luca, e ele tem meu número e meu endereço. E uma conta bancária com fundos suficientes para começar uma vida nova, onde quer que escolha. Não é caridade. É reconhecimento. Pelo que você fez. Pelo que você é. Você merece ter uma chance de ser feliz. Luca abraça Rafael uma última vez, depois abraça Marcelo. Obrigado por tudo. Por me mostrar que mesmo criado em laboratório eu podia ser humano. Por me dar uma família, mesmo que temporária. Por me dar esperança. E então ele parte. Caminha até o carro que Marcelo comprou para ele. Um veículo simples, mas confiável, carregado com suas poucas posses e uma vida inteira de possibilidades pela frente. Rafael acena até que o carro desaparece na esquina e então enfia o rosto no peito de Marcelo, chorando. Marcelo o segura, deixando o menino chorar, porque às vezes o crescimento dói. Às vezes, amar significa deixar ir. Os meses seguintes são de adaptação. Rafael começa a frequentar uma escola particular pequena e acolhedora. No início, ele tem dificuldade em se ajustar, ainda processando tudo o que viveu. Mas com o apoio de uma psicóloga especializada que Marcelo contrata e com o amor constante em casa, ele começa a florescer novamente, faz amigos, participa de atividades, volta a sorrir com facilidade. Marcelo aprende a equilibrar trabalho e paternidade. Ele reduz drasticamente suas horas no escritório, delega mais responsabilidades e prioriza estar presente para Rafael. Jantares juntos toda noite. Ajuda com lição de casa. Jogos de tabuleiro nos fins de semana. Passeios no parque com o herói. São coisas simples, mas significam tudo. E pela primeira vez, Marcelo entende o que estava perdendo todos esses anos, focado apenas em construir riqueza. Estava perdendo vida, estava perdendo conexão, estava perdendo amor. Daniel, após as investigações, recebe um tipo de anistia.
Embora tecnicamente não seja um cidadão legal, autoridades criam um precedente especial para ele e outros substitutos que se manifestaram. Eles recebem documentos, identidades legais, direito a viver como qualquer outra pessoa. Daniel escolhe estudar direito, interessado em lutar por outros que, como ele, existem em áreas cinzentas da legalidade. Ele se torna um advogado ativista, usando sua história para ajudar outros, e ele e Marcelo se tornam amigos, unidos pela experiência compartilhada. Eduardo ganha prêmios por sua reportagem, mas o que ele mais valoriza é saber que fez diferença real, que ajudou a expor uma injustiça profunda e que, no processo, ajudou a salvar vidas. Ele continua investigando desdobramentos do caso e ocasionalmente visita Marcelo e Rafael, compartilhando atualizações e histórias. Um ano após tudo começar, em um domingo de manhã muito parecido com aquele em que Luca apareceu à sua porta, Marcelo acorda e vai até o quarto de Rafael. O menino está dormindo com o herói enrolado aos seus pés. Marcelo observa a cena e sente gratidão profunda por tudo que passou, por todas as lições que aprendeu, por todas as pessoas que entraram em sua vida e a transformaram. Rafael acorda, espreguiçando-se. Bom dia, pai. É estranho, mas Marcelo nunca se cansa de ouvir essa palavra. Pai. Uma palavra tão simples, mas que carrega um universo de significado. Bom dia, filho. Dormiu bem? Sonhei com o Luca e com a mamãe. Eles estavam juntos, conversando, e estavam felizes. Acho que ela está orgulhosa dele, do que ele fez. Marcelo sente os olhos arderem. Tenho certeza que ela está orgulhosa dele e de você. E talvez, só talvez, um pouco orgulhosa de mim também, por finalmente ter feito a coisa certa. Rafael senta-se na cama, olhando seriamente para Marcelo. Você sempre faz a coisa certa agora, pai. Sempre. E eu sou feliz. Muito feliz. A gente tem uma casa boa, um cachorro legal, amigos, escola, e temos um ao outro. É tudo que eu sempre quis. Marcelo abraça o filho, sentindo uma plenitude que nunca imaginou ser possível. Ele pensa em Helena, em como ela teria amado ver o filho assim, em como ela, com sua fé inabalável, sempre acreditou que Marcelo eventualmente faria a coisa certa. E ele espera que, onde quer que ela esteja, ela saiba. Saiba que ele finalmente aprendeu, finalmente entendeu, finalmente se tornou o homem que ela sempre viu potencial para ser. Naquela tarde, enquanto Rafael brinca no jardim com o herói, o telefone de Marcelo toca. É um número desconhecido. Ele atende com cautela. Marcelo? É a voz de Luca. Há tanto tempo. Como estão? Luca, Rafael vai ficar tão feliz em saber de você. Estamos bem. Muito bem. E você? Onde está? No sul. Curitiba. Encontrei um lugar tranquilo. Estou trabalhando, acredita? Em uma livraria. Nada muito glamouroso, mas gosto. E conheci pessoas. Boas pessoas. Estou construindo algo. Uma vida. Minha própria vida. Há uma emoção genuína em sua voz. Uma felicidade que não estava lá antes. Estou tão feliz por você, Marcelo diz sinceramente. Você merece isso. Todo tipo de felicidade. Obrigado. E há algo mais. Conheci alguém. Uma mulher. Ela não se importa com minha história. Diz que o que importa é quem eu sou agora. E pela primeira vez, acho que estou aprendendo quem sou. E é bom. É muito bom. Marcelo sorri, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Isso é maravilhoso, Luca. Verdadeiramente maravilhoso. Você tem que vir nos visitar. Trazer ela. Quero conhecê-la. E Rafael? Rafael vai querer ver você. Vou. Em breve. Prometo. E Marcelo? Obrigado. Por tudo. Por me dar a chance de descobrir que eu podia ser mais. Por acreditar em mim. Por me tratar como humano quando o mundo todo me via como aberração. Você nunca foi aberração, Marcelo diz firmemente. Você foi e é uma das pessoas mais corajosas e humanas que já conheci. E sempre vai ter um lugar aqui, na nossa família, porque você é família. Sempre foi, sempre será. Quando desligam, Marcelo vai até o jardim e conta para Rafael sobre a ligação.
O menino fica radiante, fazendo Marcelo prometer que vão se preparar para receber Luca da melhor forma possível. E enquanto planeja a visita, Rafael diz algo que resume tudo. A gente começou estranho, né, pai? Com 2 de você. Mas no final acho que foi assim que tinha que ser. Porque agora temos o dobro de amor. E amor nunca é demais. Marcelo concorda, abraçando o filho enquanto o herói corre ao redor deles. Não, filho, amor nunca é demais. E ele é grato. Grato pelo domingo que mudou tudo. Pelo homem com seu rosto que apareceu à sua porta. Pelo menino que o ensinou a amar. Por todos os desafios que o forçaram a crescer. E por essa família estranha, impossível, mas absolutamente real e cheia de amor que ele agora tem. E enquanto o sol se põe sobre a cidade, pintando o céu de tons de laranja e rosa, Marcelo sabe que finalmente encontrou o que sempre procurou sem saber. Não é riqueza, não é poder, não é controle, é conexão, é pertencimento, é amor. E é estar presente, todos os dias, para as pessoas que importam, para seu filho, para sua família, para a vida que construíram juntos a partir do impossível. Porque às vezes, os maiores presentes vêm nos pacotes mais improváveis. E às vezes, a pessoa que bate à sua porta segurando a mão de uma criança, com seu próprio rosto refletido, de volta para você não é uma ameaça, é uma bênção, uma oportunidade de recomeço, uma chance de se tornar quem você sempre deveria ter sido. E Marcelo finalmente, gloriosamente, aproveitou essa chance.